amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, queridos? Eu queria que você cumprimentasse o seu irmão aí com a paz do Senhor, mas diga para ele: bom dia de ressurreição. Que na realidade, se Jesus vive, nós também vivemos. Amém, queridos? Diga para ele: bom domingo de ressurreição. Glória a Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com essa música. Glória a Jesus. Deus enviou. Deus enviou o seu Filho amado. Seu Filho amado, para nos morrer em meu lugar, em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Oh, Jesus, te adoramos nessa manhã. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É a certeza que você tem? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa vida está nas mãos daquele que é digno de honra, de glória e de adoração nessa manhã. Eu queria que você começasse aplaudindo a esse Deus que vive e reina para sempre. Que nesse domingo a gente comemora o domingo de Páscoa, o domingo de ressurreição. Que para nós significa que se Ele morreu e Ele vive, nós temos vida e vida em abundância. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. A Páscoa, na realidade, existe para que nós lembremos que um justo morreu no meu e no seu lugar. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Se existe Páscoa é porque houve ressurreição. E se Ele morreu, morreu pelos meus pecados, morreu pelos seus pecados. Aquele que não tinha pecado, o justo que não tinha pecado, morreu por um injusto, que sou eu e que é você. Aleluia, nós trocamos de lugar com Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, amém? Então no capítulo 3, versículo 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém, queridos? O justo morreu pelo injusto, nós não merecíamos. Aquele lugar era nosso, a cruz era nossa, mas Ele morreu no meu e no seu lugar.
Glorificado seja o nome do Senhor, para que hoje você pudesse estar aqui, glorificando a esse que reina e vive para todos sempre, e que ao terceiro dia ressuscitou para nos levarmos para a sua glória, um dia que já foi preparada para nós. Você crê assim? Diga amém. Glória a Jesus. Eu lembrei de uma história, eu estava lendo ontem, diz a história, como toda história a gente não sabe se essa história é fictícia ou apenas uma ilustração, que um soldado, um oficial da guarda, né, de Napoleão, ele cometeu um delito, ele cometeu um pecado, ele cometeu um crime. E ele foi condenado à morte por aquele crime. Porém, a mãe daquele soldado pediu clemência a Napoleão. Por favor, perdoe meu filho. E Napoleão disse para ela, não, ele não tem perdão. Ele já é reincidente, ele já praticou esse crime várias vezes. Não tem perdão. E aquela mãe volta-se para o imperador e diz, por favor, eu te peço misericórdia, eu não te peço que faça justiça, mas que tenha misericórdia do meu filho. E o Napoleão vira para ela e diz, seu filho não merece misericórdia. Aquela mãe volta-se para o imperador e diz, eu sei que ele não merece. Se ele merecesse misericórdia, não seria misericórdia, seria justiça. Mas eu peço misericórdia. E então Napoleão se compadeceu e teve misericórdia daquele soldado. A mesma coisa aconteceu conosco, queridos. Nós não merecíamos, mas se nós temos a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, não foi por merecimento, não é por merecimento. Ninguém chega ao céu por merecimento, mas pela graça de Cristo Jesus. Nós não merecíamos. Nós merecíamos, se fosse por justiça, nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos sofrer eternamente. Mas Jesus Cristo morreu no nosso lugar, para que nos fazer justos. Amém, queridos? Nós fomos justificados em Cristo Jesus. O lugar ali era nosso, a cruz era nossa, mas Ele morreu no nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. E nessa manhã de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, você tem a oportunidade de compartilhar essa graça que um dia você recebeu de Cristo Jesus, com aqueles que não têm paz, aqueles que precisam ouvir desta graça através de nós, através do nosso gesto. Amém, queridos? Que seja um domingo abençoado na presença do Senhor. Pode sentar, eu queria chamar o irmão Davi que vai louvar o Senhor, depois nós vamos orar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou louvar a Deus com um hino que fala a respeito de tudo quanto a Alcileia falou aqui nesta manhã. Há um convite da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus quer que cada um de nós cumpramos o ide que Ele nos deixou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pode soltar o playback, me ajude orando em espírito, para que este louvor chegue até a presença do nosso Deus. Vinde após mim, disse Jesus a um certo homem. Vinde após mim, que eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prendes. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim e tudo que orares, crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim,
Disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar os peixes apanhados acabam morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer homem de homens. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. O mestre te quer, lançando a mensagem pra Deus, para Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode ficar em pé, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e passar para o louvor. Pedir a Luciana para conduzir essa oração. Você tem um pedido especial nessa manhã de Páscoa? Levanta a mão assim. Amém? O Senhor está vendo. Senhor, Tu és o Deus que nos sonda, que nos conhece. Antes mesmo, Senhor, da palavra nos vir à boca, o Senhor já conhece. Deus, nesta manhã nós te rendemos graças, te damos honra e glória, Espírito Santo, porque Tu estás vivo aqui entre nós. Obrigada, Senhor, porque a sepultura não pôde vencer. Obrigada, Senhor, porque nesta manhã nós celebramos a Páscoa, celebramos, Senhor, nesta manhã a vida de Jesus em nós, celebramos a vida do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, fique à vontade para batizar, para curar, para sarar, para a glória e honra do nome de Jesus. Nós queremos te dizer, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, fique à vontade em nosso meio. Nós abrimos o nosso coração nesta manhã para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo, e os nossos ouvidos para dizer: eis-nos aqui, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, por isso? Aleluia! É esse Deus que nos sonda, que nos conhece. E nós queremos nessa manhã, Senhor, nos prostrar diante da cruz e clamar ao Senhor e dizer: obrigado, Espírito Santo, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua provisão, porque Tu és maravilhoso. Você pode erguer a tua mão direita ao céu comigo assim, querido, e dizer: obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor me atraiu a este lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o que seria de mim se não fosse o Senhor? Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o que seria da minha família se não fosse o Teu cuidado? Ah, Senhor, te rendemos graças. Faça essa oração cantada nesta manhã e dizer para Ele: ó Deus, me sondas, conheces-me. Cantem. Ó Deus, me sondas, conheces-me.
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será angústia, será tribulação, será altura, será profundidade. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus, querido. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue, preço de cruz. Declare: Tu és meu guia, Senhor. Cante: Tu és meu guia, meu protetor. Diga: Tua mão me firma, Tua mão me firma, pois sei me amar. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu prostro-me, declare, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. O véu rasgou, o caminho ele abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Oh, aleluia. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amar. Eu sei me amar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá separar. Igreja, cante, prostro-me, Senhor, cante. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar desse amor. Nada irá me separar desse amor. Nada, 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 nada. Obrigada, Espírito Santo de Deus.
estamos quebrantados diante do Senhor. Você pode aplaudi-lo, querido, nesta manhã. Eu olho para a cruz. Aleluia. É esse Deus que humildemente nos atraiu a este lugar esta manhã. Amém, querido? Oh, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Você pode cantar esta manhã: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigada, Senhor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Cante, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Declare: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou, o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. aleluia. É esse amor, querido. Aplauda Ele.
vou tomar um copinho dessa água. Eu vou pedir ao obreiro que traga, por favor, outro copinho, porque eu me engasguei aqui sozinha. Eu vou tomar um golinho dessa água, tá? Esqueci de pegar a minha água. Ai, calma aí. É emoção, irmãos. É emoção. É esse amor, né? Que damos graças a esse Deus por tudo que tem feito a nós, tem cuidado de nós. Amém, querido? Feche seus olhos aí onde você está e comece a agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele. Senhor, obrigada. Graças eu te dou, Espírito Santo, pelo preço que pagou na cruz por mim. Em meu lugar, pecadora, pecador, mas o Senhor, que não tinha pecado algum, morreu em meu lugar para me dar vida e vida em abundância. Declare: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
Senhor, leva-me além, aonde eu posso me achegar, e é somente por este sangue derramado na cruz do Calvário. Então, querido, você pode dizer nesta manhã que você é livre, livre para adorá-lo, livre para engrandecê-lo. Aleluia. Teu sangue, cante, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Cante. Para nós um caminho para Ele, que posso me achegar somente pelo sangue. Ele nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então declare bem forte: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Erga a tua mão bem alto ao céu. O instrumental vai ministrar o Senhor nesta manhã. E você nesta manhã, eu não sei o que você precisa, se é uma cura do Senhor. Olha, querido, o sangue de Jesus está aqui, lavando, curando, sarando a tua vida. Nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue de Jesus. Wesley, louve ao Senhor nesta manhã. Sangue. Essa manhã, Espírito Santo, você pode aplaudi-lo, querido. É esse sangue que nos comprou, que nos sarou e que nos faz livre. Oh, Senhor, é esse sangue. Eu sou livre.
Jesus. É esse sangue que te faz um com teu irmão do lado aí. É esse sangue. E eu ontem à noite, antes de dormir, lembrei de uma canção. Já tinha lembrado durante a semana, mas eu fiquei dormir cantando. E eu queria que você desse a mão à pessoa que está do teu lado aí. E é por causa desse sangue que nós vamos cantar essa canção agora. Não vou calar meus lábios. Eu vou profetizar. Porque sobre a tua vida, querido, eu vou profetizar que nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial. Manancial de vida, manancial de cura, manancial de restauração. Amém, querido? Amém. Anderson, que bom que você está aqui, meu irmão. Querido, que bom te ver. Ah, Anderson, como é bom te ver. Como você sabe que você é especial, né, querido? Sei que Deus tem para ti um manancial, Anderson. Não vou calar, cante. Não vou calar meus lábios. Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios. Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas nunca faltarão, nunca faltarão. Nunca faltará, querido, porque você é selado, você é comprado por um preço de sangue, preço de cruz. Declare com amor: não vou calar meus lábios. Eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Eu não vou calar meus lábios. Vou profetizar. Eu profetizo, querido, sobre a tua casa, sobre a tua família. A graça do Senhor, em nome de Jesus, sobre tua vida, sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão.
te limpar, deixa ela te curar. Oh, água de Deus, que restaura, que cura, que sara, em nome de Jesus. Eu sei que Deus cante, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Nunca faltará, querido. Pastora Leila, você pode dizer glória a Deus, querido? Aleluia. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Eu li uma fábula, que houve um incêndio na floresta, e o incêndio rapidamente se alastrou, e aí um passarinho bem pequeno saiu do seu ninho, correu até o riacho, trouxe um pouquinho de água no bico, e começou a derramar aquela água sobre aquele fogo. E ele fez isso diversas vezes. Os outros animais da floresta se juntaram e começaram a zombar daquele passarinho. Até que o elefante, com a sua imponência, virou para aquele passarinho e disse assim: você não está vendo, rapaz, que você está fazendo papel de bobo? Você desse tamaninho, olha o tamanho do seu bico. Como é que você vai lá na floresta, lá no riacho, enche o seu bico de água, vem. Você acha que você vai apagar esse incêndio? Trazendo esse mucadinho de água, você está fazendo papel de bobo. Aquele passarinho olhou para o elefante e disse assim: se o meu papel é de bobo, eu não sei. Mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Com essa palavra, querido, todos os demais animais se constrangeram, correram para o riacho. O elefante encheu a tromba, o outro animal encheu o que pôde encher, e o incêndio foi apagado. Quero dizer para vocês que você sozinho não faz nada, eu sozinha não faço nada, mas se nós nos unirmos, o pouco que eu ofertar, que eu contribuir, o pouco que você ofertar e que você contribuir, debaixo da bênção de Deus, vai ser transformado em muito, e nós vamos fazer grandes coisas para a glória do nome de Jesus. Eu quero que nessa manhã, a exemplo desse passarinho, eu e você, a gente possa fazer a nossa parte. Não se preocupe com o que o irmão está fazendo, não se preocupe com o que o outro está fazendo, mas se preocupe em fazer a sua parte dentro do reino de Deus. Vocês me entenderam? Amém, queridos? Então nós vamos ofertar com alegria e singeleza de coração. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti.
descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer a tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh, aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Diga, me amas, me amas. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer a tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh, Espírito Santo. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pelos dízimos e ofertas que foram trazidas e recolhidas nessa manhã. Que o Senhor possa cada dia, Senhor, estar sendo o centro desta igreja, desta casa. Continue a falar aos nossos corações, Espírito Santo, para a glória e honra do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Queridos, eu ouvi algo muito interessante. Que um pastor foi visitar um membro de sua igreja. E aí, esse membro era uma pessoa assim muito acomodada. Estava desempregada há algum tempo. E o pastor chegou lá para visitar esse irmão. Quando chegou lá, pegou o irmão deitado na rede. E aí o pastor já entrou dando um sermão. Mas, meu irmão, o senhor até essa hora deitado na rede, preguiça é pecado. O irmão vira para o pastor e diz assim, e inveja também, pastor. Sabe por que eu estou falando isso? Senti uma inveja de Luciana, porque ela disse para o Anderson o que eu queria dizer. Você é uma ovelha muito especial, querido. Estou feliz demais por você estar aqui nessa manhã. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Anderson? Sinta-se abraçado, acolhido, bem-vindo aqui em nosso meio, tá bom?
Mas olha, queridos, nessa manhã nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora pela manhã, através do irmão André. Pode chegar para cá, irmão André. Logo mais estaremos aqui, se Deus quiser, ministrando a palavra do Senhor. Mas agora pela manhã eu tenho certeza que o Senhor estará usando esse vaso como canal de bênção para nos abençoar, tá bom? O mês de maio está a todo vapor. Primeiro domingo a gente começa com a pastora Damares, domingo à noite. Na primeira quarta-feira, pastora Leia Mendonça. E por aí nós vamos. Temos Leia Mendonça, Davi Passamani, que não pode faltar na nossa agenda. E outros nomes abençoadíssimos que eu não estou me lembrando agora. Nós estamos um pouquinho atrasados com o nosso banner para colocar ali na frente, mas o mês da família será uma bênção, querida. A gente começa, se Deus quiser, no primeiro domingo de maio, o mês inteiro voltado para o fortalecimento das famílias. Então você esteja aí ligado, orando e participando de todo o mês de maio, que vai ser uma bênção na nossa vida, na vida da igreja. Amém? André, Deus te abençoe. Sê tu uma bênção. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa manhã? É bom demais estar diante da presença de um Deus que morreu sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia para que pudéssemos estar aqui regozijando e se alegrando na presença dele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João. Não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João. Na Bíblia da PIB de Trindade é 1238. Já que a gente está com esse costume, e é coisa boa, tem dado certo. 1238. Para quem abrir mais atrás aí, vai chegar Apocalipse, Judas, terceira, segunda de João e João. Amém, irmãos? Primeira epístola do apóstolo João, vamos ler o versículo 1. Diz assim: o que era desde o princípio, e que temos ouvido, e que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra viva. Pois a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Anunciamos também a vós que temos visto e ouvido, para que vocês também mantenhais comunhão conosco. E essa é a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Amém? Queria agora nesse momento estar passando a palavra. A nossa irmã Maria Vaz vai estar recitando aqui algo para a gente que tem sido edificante. Eu no outro dia brincava com ela, né, já que foi falado um pouquinho de coisa de inveja, uma invejinha branca da memória dessa mulher. Eu estou pedindo a Deus para poder dar um pouquinho só, para chegar perto. Amém? Então ouça aí, depois a gente volta para o texto em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Como sempre nós falamos que é motivo de alegria poder estarmos aqui para declamar um poema. Porque acho muito oportuno hoje, que comemoramos a ressurreição, eu declamar este poema que fala de alguém que estava viajando achando que estava sozinho. Parece que ele não lembrou assim daquela palavra que diz lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, a parte B, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que às vezes acontece até com a gente mesmo, numa hora de aflição, de muita luta, às vezes se sente sozinho. Mas eu vou declamar de Mário Barreto França, O Caminho de Emaús.
estrada era deserta. Em cada canto havia um pouco de saudade e de melancolia. De quando em quando, vinha em 1000 notas suaves despertar o silêncio e o pipilo das aves. Da sombra que fazia um tronco, um ramo ou um galho, evolava um frescor agradável de orvalho. Desanimados, 2 discípulos de Cristo seguiam pela estrada. E o que eles tinham visto lá em Jerusalém, e o que souberam e ouviram desse mesmo Jesus que a tudo preferiram, recordavam agora o triste comentário da tragédia sublime e excelsa do Calvário. E o caminho de Emaús em curvas se alongava, e como aumentava a dor que o peito lhes magoava. Foi então que o Senhor Jesus ressuscitado dele se aproximou e foi seguindo ao lado. Os seus olhos, porém, não reconhecia, e por isso entre si a conversar seguia. E lhes disse o Senhor: que sentes, que vistes, o que falais entre vós, e por que estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleófas, disse logo como quem a surpresa ouvisse: então não sabes, por acaso, de alguém? Então não sabes? Não, respondeu-lhe sereno. Tudo o que diz a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, humilde e sem defeito, em presença de Deus e em presença do povo, e porque nos legasse um testamento novo, condenaram à morte, e nós, cuja esperança era vê-lo remir Israel sem tardança. Já perdemos a fé. Hoje é o 3º dia que tudo isso se deu numa noite tão fria, noite cheia de horror, cheia de saudade, em que a terra toda chorou na voz da tempestade. E é verdade também que bem de manhã cedo, um grupo de mulheres, indo ao sepulcro a medo, viu um anjo que disse alegre e jubiloso que ele ressuscitara em corpo glorioso. Tardos de coração para crer, exclamou-lhe, e lendo-lhe Moisés a Escritura, explicou-lhe dizendo: era preciso que o Cristo padecesse e sobre a rude cruz maltratado morresse, para depois então entrar no reinado paterno como vosso Senhor e Salvador eterno. E ao chegarem a Emaús, disseram-lhe com ânsia: fica conosco. É tarde, é tão longa a distância. Vê, o sol já se esconde e o caminho é deserto. Fica conosco aqui, pois a noite vem perto. E ele ficou. E quando a Deus agradecia, a paz do coração e o pão que lhes partia, reconheceram em si o mesmo Mestre amado que tanta vez assim os tinha abençoado. E ao voltarem a si desta grande surpresa, não encontraram mais o Salvador à mesa. E disseram então: e não vibrava em nossa alma a tua voz sublime, a tua voz tão calma? Porventura, quando ele a nos falar estava, o nosso coração de amor não palpitava? E voltaram depressa, com júbilo exultando, para Jerusalém a todos proclamando: glória a Deus, ressuscitou o Cristo, nos pareceu, todos o temos visto, no caminho de Emaús, onde nos confortou. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Amém, amém, obrigada, amém, glória a Deus. Amém. Som, aleluia. Deus abençoe, minha amada. É para ter uma invejinha ou não é? Amém. Irmãos, e essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração para essa manhã. Uma palavra ministrada por esse apóstolo chamado o apóstolo do amor, o apóstolo João. E é interessante que ele começa dizendo na sua narrativa que o que temos ouvido e que temos visto, que os nossos olhos contemplaram, né? Ele fala dessa autoridade
da palavra viva, de Jesus. Porque eu acredito, irmãos, que quando a gente chega num culto como esse, antes mesmo de eu chegar aqui, eu já estava na minha casa, eu já fui jogar um futebol hoje de manhã, e eu já orei, e eu falei desse Jesus, que num domingo como esse, para muitos estava morto, mas quando as mulheres chegaram ali, a pedra estava removida. E como a gente cantou aqui, Ele vive para que você possa ter vida. A pedra estava lá, o sepulcro estava vazio, porque se Ele estivesse lá, você provavelmente não estaria aqui. Você estaria em qualquer outra reunião, mas não seria uma reunião da onde há manifestação de um Deus que vive eternamente. É o Jesus que nós servimos. É a autoridade que a gente precisa ter. Eu estava falando ali na escola dominical com alguns irmãos, a gente fez uma revisão sobre a lição de número 15, que fala de proclamar o Evangelho. Por vezes a gente não vê a transformação, irmãos. Por vezes a gente não vê o milagre acontecer, porque muitas outras coisas têm entrado e a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Quando a pastora começou ali, eu falei, meu Deus, ela vai falar a minha história. Né? E diz a história que um homem de Deus chegou na casa de uma mulher, e no momento de oração, a irmã passando por muita provação, e esse homem de Deus chegou na casa dessa mulher e começou a falar algumas coisas da palavra de Deus com aquela mulher, falou, me dá a sua Bíblia, e a Bíblia estava ali, uma Bíblia meio que empoeirada, na sua prateleira. Né, irmão, tem gente que perde Bíblia, depois de 2 semanas que vai saber onde está a Bíblia. Meu irmão, valorize a palavra que Deus tem deixado para a tua vida. Essa palavra tem poder, porque como diz o evangelista, essa palavra tem poder, porque é a palavra que temos apalpado. No momento do louvor, eu estava ali sentindo a presença de Deus. E nessa história diz que esse homem pega um envelope e coloca um dinheiro dentro dessa Bíblia. De repente você já ouviu essa história. Passou mais uma semana, ele volta lá na casa dessa mulher para poder fazer mais uma vez a oração. E pergunta a ela como que está, e ela, está na prova, pastor, está difícil. E o envelope dela estava lá. O pastor falou, está difícil, me empresta aquela Bíblia de novo, para poder fazer uma leitura devocional para a gente. Quando ele abriu, o dinheiro estava lá novamente. Meus irmãos, a gente precisa valorizar essa palavra. A gente precisa valorizar essa presença de um Deus que foi até a cruz, morreu sim, mas tinha a necessidade de que Ele ressuscitasse, de que a gente acreditasse, de que a gente fosse transformado para estar aqui nessa manhã, dizendo louvado seja o nome do Cordeiro de Deus que nos dá a vida eterna. João, quando fala para esse povo, ele fala para a igreja da Ásia. Diz alguns historiadores que era a igreja de Éfeso, a mesma igreja que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios sobre a salvação. E foi falado aqui muito bem por Auxileia também, que essa salvação não é por méritos. A nossa salvação não é uma salvação meritória, aquilo que eu faço, aquilo que eu posso fazer. Não, é pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. E quando eu venho para um culto como esse, quando eu começo a analisar a palavra, quando eu começo a analisar o que o apóstolo Paulo disse, que ela vem por meio da fé, mas não é pela fé, é pela graça de Deus que somos salvos. E precisamos entender o que esse apóstolo disse. Ele vai dizer que contemplamos e as nossas mãos apalparam a palavra da vida. As mãos dele apalparam Jesus, as mãos dele conseguiram contemplar essa palavra da verdade. E eu estava meditando e ali sentado e pedindo a Deus, porque eu gosto muito de estudar, de ler, mas eu gosto da palavra revelada, porque o Jesus que nós servimos é o Jesus que fala no interior do nosso íntimo. Ele tem um acesso, ele tem esse contato conosco. Ele não é um Deus distante. No momento do louvor, quando Luciana cantou, pelo sangue, sabe? Eu fui lá em Hebreus e vi aquele novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus, da qual a gente pode adentrar e ser ouvido pelo Pai. O que tem te separado do Pai nessa manhã? O que de repente tem separado essa comunhão? E esse apóstolo João, eu com o apóstolo Paulo na cabeça, ele vai falar sobre salvação. Sobre a segurança da nossa salvação, ele vai orientar alguns irmãos que já passaram por um período difícil no ano 70, da perseguição da igreja.
E ele vai anunciar para esses irmãos essa necessidade de se apalpar a palavra da vida, de viver esse evangelho que não é o evangeliquez que a gente ouve por aí. Eu falava com alguns irmãos no outro dia. A gente vive um momento onde muitas coisas lá do mundo tentam vir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa igreja tem se posicionado em pregar aquilo que vem da palavra de Deus. Doa quem doer, irmãos. A gente não está aqui para poder fazer entretenimento, a gente está aqui para louvar e exaltar aquele que morreu e que vive e que tem estado sobre a nossa vida. Nós servimos a esse Jesus, que é a palavra que foi apalpada, a palavra que nos dá a segurança da salvação. E é interessante que Hebreus vai dizer, no capítulo 4, no versículo 12, que essa palavra de Deus é uma palavra, mais ou menos, não, uma palavra viva. Essa palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida é uma palavra viva, meu irmão. A grande realidade é que às vezes quando a gente se propõe a falar de alguma coisa para alguém, a gente não fala com tanta convicção, porque será que realmente isso que está escrito aí vai acontecer? Mas eu quero te chamar a atenção nessa manhã, para que você venha acreditar, para que você venha pelo Espírito Santo de Deus ser conduzido a pregar essa palavra, porque essa palavra tem poder de trazer transformação na vida do ser humano. Porque não é a minha palavra, não é a tua palavra, não é a palavra da pastora Leila, Deus usa a nossa voz. Mas a palavra que tem sido pregada sobre a sua vida é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e ela tem todo o poder de fazer a transformação necessária, que a gente precisa, que a gente necessita. Uma vez um irmão me perguntou: irmão André, por que às vezes é pregado um tipo de evangelho em uma igreja? Por que às vezes é pregado outro tipo de evangelho em outra igreja? Eu falei: irmão, não conheço esse monte de tipo de evangelho. Que eu sei é o evangelho genuíno, a palavra de Deus, essa palavra que João defende, dizendo que é a palavra que nós apalpamos. A verdade é que existem muitos interesses, a verdade é que existem muitas coisas, e esse irmão me perguntou por que muitas igrejas não se unem, se unissem fosse melhor, seriam coisas a mais feitas, as coisas iam acontecer, ia ser muitas almas que iam se converter ao Senhor. Mas você entende como eu, que às vezes existem outros interesses, além de ser pregada a palavra de Deus. Eu sou um cara bem aberto, né? Eu sou um cara jovem, não sou mente fechada. Mas no outro dia uma pessoa veio falar comigo a respeito de alguns movimentos evangélicos, de show gospel, de baile gospel, de não sei o que é gospel. Eu já comentei até isso uma vez aqui numa mensagem. Irmãos, o princípio não tem sido pregar a palavra da verdade. Se o princípio for pregar a palavra da verdade, irmãos, a gente de repente vai até tentar caminhar junto. Mas o meu compromisso e o teu compromisso precisa ser com a verdade. Porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. É esse Jesus que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, que faz a diferença na nossa vida. O conhecimento é uma maravilha. Às vezes eu conheço alguns irmãos e no seminário eu discuti, em alguns lugares eu paro para poder discutir, mas o mais interessante que eu acho, meus irmãos, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se explica, um texto está coligado com o outro, porque é a palavra viva do Senhor sobre a nossa vida. A gente não precisa ficar criando lanchinho, a gente não precisa ficar criando algumas coisinhas, como a gente tem visto por aí. E o irmão me falava: irmão André, por que essa dificuldade? Porque pregar a verdade é difícil. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu acho que foi tanta verdade que nunca mais eu voltei lá. Por causa de algumas coisas que são pregadas, irmãos. Tem pessoas que querem prender as ovelhas. Tem pessoas que querem usar o evangelho, ou uma palavra, ou alguma coisa que está ali um pontinho separado, algo sem o contexto, para poder trazer tropeço sobre a vida das pessoas. Mas a palavra de Deus é boas novas aos corações. Essa palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida não é para poder aprisionar, é para poder libertar, é para poder trazer vida, é para poder transformar. Porque João vai continuar dizendo
Pois a vida se manifestou a nós, e vimos, e dela testemunhamos e vos anunciamos, a vida eterna que está no Pai e nos foi manifestada. Essa vida eterna, meus irmãos, que a gente precisa tanto valorizar. Uma vez eu conversando com uma jovem, ela me disse que conversou com uma pessoa mais velha, para poder saber a respeito do céu, a respeito desse reino eterno, a saber dessa salvação. E a pessoa mais experimentada, com alguma experiência na igreja, falou para ela assim: será que esse negócio de céu, que vai subir, que ser arrebatado, tem? Eu acho que é ficar aqui, morre, vai com Jesus, faz um sepultamento legal. Mas esse apóstolo diz que existe uma esperança apalpável diante de nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que se esperarmos por Deus somente nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque aquilo que Deus tem reservado para a minha vida e para a tua vida, o olho não viu, jamais subiu ao coração do homem. São coisas tremendas e maravilhosas. Existe um céu de glória para mim e para você. Existe um lugar, existe uma salvação reservada para nós. E ele vai dizer: e anunciamos também o que vimos. Às vezes a palavra que é pregada, ou aquilo que é colocado diante de algumas pessoas, não é aquilo que ouvimos, aquilo que compreendemos, é aquilo que achamos. Está uma moda agora, né, pastor? Você já deve ter ouvido por aí no gabinete várias vezes: não, mas eu achava. Não é achar não, meu irmão. É procurar na palavra de Deus, é ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a gente tem mania de dizer: não, mas tinha que ser assim, porque eu achei. Tinha que ser desse jeito, porque o pastor fulano de tal, no outro dia eu fui quase que pisoteado, porque um pastor fulano de tal disse na televisão que tinha que ser assim, assim, assim. A palavra de Deus não fala para ser assim, meu irmão. Então Lula pode falar, voltar a ser presidente de novo, Dilma também pode falar lá. Eu não vou aceitar, porque eu tenho um comprometimento com a palavra de Deus. Eu vou pegar um gancho. O pastor Evalino, outro dia, postou um negócio no Facebook interessantíssimo. E é um pensamento de outros filósofos que o cara agarra e joga lá, e ele diz: eu prefiro morrer com a verdade do que viver com a mentira. Meus irmãos, até os católicos já sabem disso. Tem um monte de gente sabendo disso. E por que que a igreja brasileira não se levanta e se posiciona? O meu compromisso e o teu compromisso tem que ser com a verdade. Esse apóstolo João vai falar desse Deus que é luz. Grava isso aí, Deus que é luz. Depois ele vai dizer de um Deus que traz vida eterna. É um Deus que tem se manifestado para nós com palavra de salvação. E ele vai continuar dizendo, capítulo 1, versículo 5. Não fecha a sua Bíblia não, que a gente vai dar uma passeadazinha. Ainda tem algum tempo. Primeira carta do Evangelho de João, primeira epístola, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: esta é a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos. Que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Uma palavra de um Deus que é luz. De um Deus que se manifesta e tem poder para poder salvar, que tem uma identidade que ninguém consegue esconder, um Deus que clareia, um Deus que mostra. E é interessante, irmãos, que tudo isso que a gente tem ouvido a respeito de um evangelho distorcido, de uma palavra comprometedora, os apóstolos já falavam, o apóstolo Paulo fala, Pedro fala, João fala, de que haveriam dias difíceis, trabalhosos, pessoas amantes de si mesmo. Meus irmãos, a gente tem vivido esses dias. Se você não tem conseguido contemplar isso, comece a contemplar. É showzinho evangélico, irmãos, eu não sou nada contra, de repente alguém fazer um show, mas tem um monte de crente que fica todo bobo porque tem crente passando lá na Rede Globo. Meu irmão, abra o seu olho em nome de Jesus. É por causa da audiência, por causa de um monte de coisa, porque quando pessoas vão lá, se não for um Silas Malafaia, que é meio doido, né? Crente tem que ser meio doido também, igual o Silas Malafaia, sair falando mesmo. Você não consegue falar da palavra da verdade, porque eles fecham a sua boca. Mas em nome de Jesus, que a gente possa se posicionar. Tem que ir no programa, tem que ir mesmo, irmãos. Mas isso aí é para poder evangelizar os outros. Você pode até assistir,
para poder, de repente, de um modo crítico, dar uma observada. Mas tem gente que às vezes cai naquele canal ali, irmão, depois se lá Malafaia não vai, ele continua lá agarrado. E em nome de Jesus, tem palavra de vida para a minha vida e para a tua vida. E essa palavra é a palavra de Deus. E ele vai continuar dizendo sobre pecado, no capítulo 2. Vai falar desse advogado, que é sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós temos um advogado. E eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, vêm conversar comigo. Ah, irmão, mas o pecado tal, meu irmão, se ajoelha, se humilha diante da presença do Senhor, porque Ele é poderoso para poder trazer perdão sobre a tua vida. E é um perdão que não é exterior só, apesar que às vezes muda até o semblante. Você fica mais alegre, você fica mais feliz, porque de repente você está carregando um peso que Jesus já carregou na cruz do Calvário pela tua vida. Em nome de Jesus, confessa, deixa. Porque aquele que deixa recebe o perdão de Deus. E ele vai dizer, no capítulo 5, abra comigo. Capítulo 5. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama ao que dele é nascido. Sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Esse amor de Deus, essa vida eterna que tem sido reservada para nós, essa presença de Deus que se manifesta na nossa vida de tal maneira que a gente começa a amar o nosso próximo de forma tão tremenda e sobrenatural, irmãos. Estávamos ali na escola dominical e alguns debates, algumas coisas foram faladas. E uma das coisas que foram faladas é quando chega alguém na igreja, arrumado, bem arrumado, com um bom carro. Às vezes o tratamento é melhor. E a irmã falava assim e ficou olhando para o meu lado. Eu falei, se eu ver vai dar problema. E a pastora Leila sabe disso, porque a gente cuida daquele que vem caído, daquele que vem machucado, daquele que vem de repente mal arrumado por causa da situação da vida, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele não faz acepção de pessoa, se é pessoa pobre ou se é pessoa rica, se é pessoa bem abastada ou se de repente é até um miserável. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que cuida de todos de igual maneira, um Deus que cuida com amor, e esse diz a palavra aqui que é por amor, esse amor que consiste sobre a vida daqueles que guardam a palavra, daqueles que são influenciados por essa palavra da vida. E quando eu começo a observar esse texto, quando eu começo a observar o que João diz também no seu evangelho, desse Deus que se manifestou, que era o Verbo, que se fez carne, que habitou entre nós, e João combate algo que no mundo grego chamava de dualismo grego, qual eles diziam que Jesus, de maneira nenhuma, sendo Deus, poderia ter sido crucificado na cruz. Ele poderia ter morrido. Jesus tinha recebido o Espírito Santo, e a Bíblia diz realmente isso. Quando vem como uma pomba sobre ele no batismo, e quando ele vai subir a cruz, diz esses camaradas que o Espírito Santo se retira de Jesus. Jesus é somente um homem. Mas a gente sabe, mesmo sendo Deus, ele morreu, ele foi humilhado, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e fez o serviço sujo. Outro dia eu falava isso, o irmão falou, rapaz, você vai falar isso? Eu falo, porque foi por causa da nossa sujeira, por causa do nosso pecado, por causa da nossa imundícia, que ele subiu naquela cruz, e diz a palavra que a cédula de dívida que tinha contra a nossa vida foi cravada na cruz do Calvário, e hoje você e eu somos livres por causa do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! É só por causa disso. A nossa salvação consiste nisso. A nossa vida com Deus consiste nisso. Nessa contemplação dia após dia. Eu lembro que sempre quando chega o momento da ceia, isso acontece também em outros momentos, irmão, não é só nesse momento da ceia, né? Queiram me entender. Mas geralmente eu sou quase que levado no meu passado. Eu não sei se isso já aconteceu com você.
Eu estava ali na semana passada, na ceia, e o Senhor me levava e me mostrava eu caidinho, irmão. Ah, como eu estava caidinho naquela época, só Márcia para orar por mim. E eu olhava e falava assim, meu Deus, como que o Senhor amou? Como que o Senhor pôde amar uma criatura desse jeito? E ali Deus falava comigo, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, foi eu que te resgatei, foi eu que te transformei e continuarei te transformando até que naquele grande dia você seja transformado e levado aos céus com o corpo glorificado. É esse Jesus que fez isso na tua vida também. E de repente você não consegue entender por que eu. É porque Ele viu capacidade na tua vida. Algumas pessoas ficam perguntando o porquê de fazer a obra de Deus. Está na palavra. Abra lá. Em Efésios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo vai falando sobre salvação. Logo depois, quando ele fala disso tudo, no capítulo 10, ele vai dizer que as obras que Deus já tinha preparado para nós andarmos nela. Tem obra de Deus para a tua vida, meu irmão. Quando você estiver posicionado nessa palavra, coisas irão acontecer, porque Deus já tem determinado um povo salvo, escolhido, liberto, resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é ministrado por essa palavra. Mas tem que ser a verdade. Outro dia a pastora falava aqui de uma palavra, não pode ser meia verdade, né, pastor? Tem que ser uma verdade completa. Uma vez o irmão se levantou, com muita autoridade, veio falar comigo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Falei, não, meu irmão, meia verdade não dá. Primeiro você tem que se sujeitar a Deus, depois você resiste e ele vai fugir, porque vai fugir pelo poder do sangue de Jesus. A palavra de Deus que tem poder. Não é a minha autoridade, não é o meu cargo, não é o meu ministério, é o poder do Deus a quem temos servido. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer. Quando a igreja vai, quando a igreja chega, quando a igreja se manifesta diante de Deus, em palavras, em verdade, o diabo não tem como resistir. Eu queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Queria que Lu pudesse cantar mais uma vez. Nada além do sangue, eu sou livre, você também é livre em nome de Jesus. Essa é a palavra que temos ouvido e que também temos anunciado. Esse poder de Deus que se manifesta sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Essa palavra que é verdade, irmãos. A verdade é que às vezes nos falta a motivação correta, não sei bem o que é. Mas tem gente aí pregando mentira como se fosse a verdade, irmãos. Eles quase dão a vida deles para poder falar, sabe, de uma coisa que não pode trazer transformação, de uma coisa que não pode transformar, que vai de repente dar uma maquiada por fora, e a gente que conhece a verdade, a palavra da vida que pode trazer libertação, tirar a pessoa de um lugar demoníaco e colocar ela sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a gente fala como se fosse qualquer coisa. Em nome de Jesus, meu irmão, nessa manhã, saiba que sobre a tua vida há o sangue do Cordeiro Santo de Deus, saiba que sobre a tua vida há uma promessa de salvação, para que outras pessoas possam ouvir e vir a esse chamado maravilhoso de salvação, através da palavra da verdade que vai sair da tua boca, daquilo que você vai pronunciar, porque nós pregamos a verdade que liberta, amém? Coloca a mão no seu coração. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então declare: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Cordeiro Santo de Deus, porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. O Senhor levou os nossos pecados naquela cruz, ó Deus. Por isso não precisamos de nada mais, de nada além. Nenhum dos nossos esforços poderiam fazer aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Oh, aleluias! Louvado seja o Teu nome, Cordeiro Santo de Deus. O Teu sangue nos leva além das nossas condições. Porque o Senhor é um Deus que tem olhado por nós como um pai olha pelos seus filhos, tem nos conduzido pelo caminho da Tua verdade. E ó Pai, a Tua palavra é prova dessa verdade, porque o Senhor é a verdade. E a Tua palavra é viva, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir as intenções e os desígnios do coração do homem. Ela vai até a divisão da alma, do espírito. O Senhor é poderoso para continuar fazendo a obra que o Senhor já começou em nós. Senhor, em nome de Jesus, que possamos cumprir a Tua palavra, cumprir o ID, pregar o Teu evangelho, o cumprimento da palavra da verdade. Porque como esse apóstolo chamado João, que tinha intimidade, que tinha comprometimento, que tinha vida diante da Tua presença, que queria cumprir somente a Tua vontade. O Senhor tem ministrado também uma palavra em nossos corações, através da nossa pastora, dos nossos pastores, através de cada um de nós, ó Deus, que temos nos disposto e estado disponível a ouvir a Tua voz. Continua realizando uma grande obra na primeira igreja Batista em Trindade, ó Pai. Essa tem sido a minha oração, e o Senhor sabe que comece, ó Pai, um mover espiritual aqui em São Gonçalo, quem sabe no Rio de Janeiro, quem sabe invada os quarteirões e invada o mundo inteiro, porque assim acontece quando alguém se posiciona na verdade da Tua palavra. Reinos são mudados, coisas acontecem pelo poder da Tua palavra. Basta somente uma palavra do Senhor, Pai, e o milagre do meu irmão e o milagre da minha irmã vão acontecer. Basta somente uma palavra do Senhor, e de repente alguém que está doente hoje vai se levantar da cama, vai sair do coma, o câncer vai ser deixado pelo poder da Tua palavra.
pelo poder da tua palavra, Senhor, pessoas que estão aprisionadas, acorrentadas, quem sabe no vício, quem sabe na depressão, quem sabe numa enfermidade, ó Deus, da alma, Senhor, da onde de repente não é possível ver com os olhos, mas o Senhor pode ir lá na divisão das juntas e medulas e trazer cura nessa manhã, porque acreditamos na palavra viva, na palavra que se movimenta, na palavra que não está presa, como disse o apóstolo Paulo, eu sim posso estar preso, mas a palavra do meu Deus tem livre liberdade, tem liberdade plena. Senhor, em nome de Jesus, faz isso nas nossas vidas, ó Pai, como primeira Igreja Batista em Trindade, possamos viver a tua palavra, assim como o Senhor tem determinado para nós, nos dá sabedoria, entendimento e temor diante da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus continue abençoando o irmão André. Você nem precisa sentar, querido. Só quero avisar a você que hoje não haverá aula às 18 horas da EBD. Então, se você participa da classe de escola bíblica dominical às 18 horas, hoje não vai haver classe. A UNA, a União de Adolescentes, e a Unijovem, eles vão fazer um passeio no dia 1º de maio. O valor é R$30. Eles aceitam pagamentos até em cartão de crédito. Isso está incluso transporte e alimentação. Mais informações ali no hall da entrada, tá bom? Erga uma de suas mãos aos céus, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Queridos, um domingo de Páscoa abençoado para você. Logo mais à noite nós estaremos aqui às 19 horas. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Cumprimenta pelo menos 3 pessoas. Vai na paz do Senhor e até logo mais. E você que nos acompanhou pela internet, um domingo também abençoado para você. E até logo mais às 19 horas. Deus te abençoe.